Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11. Amém? Todos acharam? Nós vamos ler a partir do versículo 11, deixa eu ver. A partir do versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Versículo 11. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Versículo 11, lá no comecinho. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por mais essa oportunidade de juntos aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que possamos ouvir Sua voz e colocar a Tua palavra em prática nas nossas vidas, para vivermos de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Eu ia ler só esse versículo 11, mais 11 e 12, mas resolvi ler alguns outros, né? O texto é longo, fala sobre os heróis da fé. E hoje eu queria falar sobre Abraão, né, que é aí o nosso grande exemplo de fé, né? E esse assunto fé é algo essencial, né, na nossa vida. Nós desejamos agradar ao Senhor e Deus tem os critérios para que a gente possa viver uma vida que agrade a Ele. A gente não agrada a Deus do nosso jeito, né? Existe um padrão, existe uma forma que Deus estabelece na sua palavra para que a gente possa agradá-lo. Aquilo que agrada ao Senhor está revelado na sua palavra. E uma das coisas é a fé, né? Como diz aí versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a fé é um critério, é um ingrediente, é um critério de Deus para que a gente possa agradar a Ele. Então, a gente pode pensar em várias coisas que a gente gostaria de fazer para agradar a Deus, ou poderia pensar em muitas coisas que a gente não deveria fazer para não desagradar a Deus, mas existe um caminho que Deus colocou diante de nós para que a gente possa agradá-lo. É a fé. Nós precisamos viver pela fé. Uma vez que a gente entregou a nossa vida a Cristo, o nosso caminho, a nossa caminhada, a nossa jornada agora é pela fé. Como Paulo diz, né? Que a gente não deve andar pelo que nós vemos, mas não por vista, mas pelo que nós não vemos, né? Pela fé, não pelo que nós vemos. Ou seja, não pela nossa forma humana de viver, mas pela fé em Cristo. Ele diz também que nossos olhos têm que estar fitos naquilo que nós não vemos, porque aquilo que nós não vemos é eterno, mas aquilo que nós vemos, isso é passageiro, acaba. Porém, nós vivemos aqui, vivemos nesse mundo, e como Jesus disse, né, nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo.
Então, existe um propósito de por que estamos aqui. Para que, de fato, a gente possa manifestar a vontade de Deus. E cumprir o propósito dele, ou melhor dizendo, ele cumprir o seu propósito nas nossas vidas. E isso só pode ser por meio da fé. Mas não pode ser uma fé de qualquer jeito, né? Muitas pessoas, se todo mundo você for conversar, vai dizer, eu creio nisso, eu creio em tantas coisas. Todo mundo tem uma filosofia de fé onde constrói a sua vida, onde constrói a sua forma de viver, né? Onde se conduz na sua vida, né? Então, para assim resumir a nossa vida, ela pode ser classificada em algumas partes, né? Então, vida familiar, vida profissional, social de uma forma geral, né? Nos nossos relacionamentos, em todo lugar que a gente for. Né? E aí está incluída a igreja, porque a igreja está, né, também faz parte dessa sociedade, no sentido que está inserida no mundo, né? Não é do mundo, mas está no mundo, como Jesus disse, né? Então, existe um papel para a igreja também cumprir enquanto está aqui. E quando a gente é alcançada por Cristo, então nós estamos caminhando pela fé para cumprir, para que Deus cumpra o seu propósito na nossa vida. Então, não pode ser uma fé de qualquer jeito. E Abraão é esse homem que foi chamado por Deus, né, para viver pela fé, assim como cada um de nós. Por isso ele é o pai da fé. Ele que creu nas promessas primeiramente, e através dele estamos nós aqui. Mas aí eu te pergunto, será que Abraão tinha ideia na mente dele, ali naquelas circunstâncias que ele vivia, será que ele tinha ideia que Deus tinha um projeto tão grande por meio da fé dele? Não, com certeza não. Talvez nós, humanamente, também não temos nem ideia do que Deus quer fazer e do que Deus quer realizar por meio de cada um de nós, se nós decidirmos viver pela fé em Cristo. Andar e caminhar nesse mundo pela fé no Senhor. Todos nós temos projetos, todos nós temos sonhos, é natural do ser humano, Deus nos criou e nos deu essa capacidade de sonhar, né? E quais são os sonhos que nós temos geralmente? Construir uma família, né? Ter uma vida financeira, econômica, não sei como a gente vai dizer, financeira estabelecida para viver de uma forma digna, né? Alguns querem um pouquinho mais, né? Ou demais até da conta, mas enfim, essa área a gente se preocupa, é importante, né? Deus quer que a gente seja abençoada em todas as áreas da nossa vida, né? Então, a gente tem outros, de repente, outros projetos de vida também, mas basicamente, né, profissional, familiar, como igreja, já que já somos servos do Senhor, aqueles que já entregaram a Cristo, também tem a sua vida ministerial, né, que na verdade não é só na igreja, é em todo lugar, né? A nossa vida, ela é uma vida de serviço a Deus, né? Então, vamos pensar no ministério específico que Deus tem para cada um, né? Então, nós temos os nossos projetos e os nossos sonhos. E os nossos sonhos, eles são importantes para nós, certo? E Deus se preocupa com isso também. Mas Deus quer usar esses propósitos e esses sonhos que nós temos para realizar os seus grandes propósitos. Então, Abraão, o que Abraão queria? Qual era o sonho de Abraão? O sonho de Abraão era ter um filho, era ser pai. Ele queria deixar descendentes, para herdar tudo aquilo que ele construiu, para guardar a memória, né, do seu nome, levar à frente o seu nome. E Sara queria ser mãe, sonho natural da mulher, né? Eu conheço, agora eu quase não falo mais com ela, mas de tempo de faculdade, né? Tinha uma colega, ela tinha 30 anos mais ou menos, eu era mais velha, 27 eu acho que ela tinha, novinha, 20 alguma coisa. E ela tinha acabado um relacionamento há pouco tempo, de muitos anos, e ela estava sofrendo muito por conta disso, né? Ela já tinha conhecido o Evangelho, era católica, depois ela se batizou na igreja Congregação Cristã, depois ela se afastou, e ela estava com esse namoro de muitos anos. Mas não deu certo, o rapaz começou a beber, e aí não estava dando certo, ela já tinha os princípios, embora estivesse afastada, mas a irmã ainda era da igreja, algumas pessoas da família, e ela tinha os princípios, né, da palavra de Deus. Então ela viu que aquele relacionamento não estava indo corretamente, ele não confiava na palavra, não tinha
nenhum contato, né, com a palavra de Deus. Então, ela se separou, não deu certo, mas ela sofreu muito com isso. Mas o maior sofrimento dela não era nem o fato de ela não casar ou de ela não estar com essa pessoa. Também, claro, porque era muito tempo que eles estavam juntos. Mas pelo fato de que ela tinha medo de não ser mãe. O sonho dela era ser mãe. Nos tempos de Sara, isso era muito importante. Não só pelo sonho da mulher de ser mãe, né? Que já é natural, mas por causa da cobrança que existia sobre a mulher, né? E eu acredito que Abraão, se a gente for ver um pouco sobre esse casal, eu vejo que eles eram um casal muito especial, né? A gente sabe que tinha homens que tinham outras mulheres, mas Abraão só tinha Sara, né? Era a única mulher dele. Então, e eles eram muito, depois venham, né? No caso de Agar, que não se tornou a mulher, mas gerou um filho para ele, enfim. Mas a mulher amada era ela. Ele não tinha pretensão de ter outras mulheres, né? E ela, com certeza, queria agradar o seu marido. Queria deixar, né, não só porque a sociedade cobrava, mas porque o seu marido queria ter descendentes, né? Era importante para o homem. Então, nesse contexto era bem difícil. E hoje, a gente pode encontrar pessoas também que sonham com casamento, que sonham em ter filhos, que sonham em ter uma vida profissional importante na sociedade, ou de ter uma vida, né, privilegiada, financeiramente falando, enfim. Tudo isso é importante. Só que Deus, Ele constrói, Ele pode realizar sonhos e projetos aqui na terra, mas sempre os sonhos e projetos de Deus serão eternos quando Ele age na vida das pessoas, especialmente daqueles que creem nele. Então, Deus tinha um projeto de fazer Abraão não pai de um filho, mas pai de uma nação. De Sara, não mãe de um filho, mas a mãe de uma nação. Então, os sonhos de Deus, quando a palavra de Deus diz que os sonhos de Deus é muito além, são muito maiores, que os projetos, os sonhos, os pensamentos de Deus são muito mais profundos do que os nossos, é porque os sonhos e os projetos de Deus, eles sempre são eternos. Ainda que Ele realize os projetos aqui nessa terra, enquanto a gente está aqui, né? Os sonhos e os projetos de Deus, eles sempre são eternos. E é por isso que a gente entra assim em conflito, porque muitas coisas a gente não entende, né? Por que sonhos, projetos grandes são esses de Deus? Porque são eternos, então a gente ainda não consegue compreender. E é por isso que a gente vai caminhando de fé em fé. Então a vontade de Deus é que a gente cresça de fé em fé, cada dia um pouquinho mais. Sempre a gente vai crescer, né? Como a palavra de Deus diz, de fé em fé, de glória em glória, até aquele dia final, né, em que nós vamos estar diante do Senhor. Então, todos os dias é uma oportunidade de nós crescermos na nossa fé, de conhecer um pouquinho mais, de acreditar mais do que a gente acreditava ontem, né, de ter pensamentos de acordo com a palavra de Deus, de agir conforme a palavra de Deus. Então, Deus vai trabalhando na nossa vida. E que tipo de fé, e onde que a nossa fé, para ela ser uma fé que agrada a Deus, uma fé baseada na palavra, ela precisa ter alguns critérios. Porque eu posso falar que tenho fé, às vezes a gente tem uma fé emocional, né? Então a gente costuma dizer, eu senti uma coisa assim. Não, filho, não precisa sentir não. Muitas vezes você nem vai sentir nada, mas você vai ter certeza e convicção. Porque pensa que se Abraão fosse pensar no que ele ia passar quando Deus chamou ele para ir para uma terra que ele nem conhecia, né? Largar tudo. Se ele tivesse pensado no que ele poderia pensar, ele não teria obedecido. Será que ele teria? Porque certamente ele ia sentir, como todo ser humano, insegurança, medo, né? Sei lá, ele ia acabar não obedecendo. Mas ele só ouviu a voz de Deus, acreditou, confiou e obedeceu. E assim foi a vida de Abraão. Teve falhas? Teve. Ele cometeu erros? Cometeu. Continuou tendo muito medo em muitas situações? Sim. Mas ele estava na caminhada. O que importa, irmãos, é que a gente continue sempre na caminhada. Pode ser que a gente cometa erros, e certamente nós vamos cometer, porque nós somos falhos. Pode ser que em muitos momentos a gente vai desanimar, a gente vai se sentir fraco, a gente vai achar que não vai aguentar. Tudo bem, mas permaneça firme, continue na caminhada com Cristo. Não volte atrás, não desanime do seu propósito com Deus. O maior projeto de Deus para nós é que a gente permaneça com Ele até o final.
E isso é o mais importante para Deus. E Abraão saiu de um lugar onde tinha idolatria. A cidade onde ele estava era uma cidade idólatra. Então Deus precisou tirar ele dali, chamar e tirar ele de lá. Porque Deus podia realizar ali, mas Deus tinha um propósito lá na terra de Canaã. Então tinha uma terra específica, um propósito específico, e Deus chama ele para sair dali, porque ali não era um ambiente onde Deus ia trabalhar. Então ele precisava obedecer, sair dali para o propósito de Deus. Tinha que desapegar de toda aquela cultura idólatra que ele estava para servir ao único Deus. Então a nossa fé, ela não pode ser uma fé de qualquer jeito. Queria que você abrisse aí em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então essa é a fé que nós precisamos ter. A fé viva em Cristo, no que Jesus fez por nós. Então tudo começa com a nossa conversão em Cristo, né? Tudo começa com a nossa conversão em Cristo. Muitas pessoas se aproximaram de Cristo naqueles tempos antigos, e eu creio que hoje a história continua, não mudou. Muda os personagens, muda o tempo, mas a história continua a mesma. Muitas pessoas se aproximavam de Jesus com fé para que Ele curasse, para que Ele alimentasse, né, da fome, para que Ele curasse de uma enfermidade, para Ele realizar um milagre, ressuscitasse alguém, ou um doente, ou um familiar. Muitas pessoas se aproximaram de Jesus assim, e Ele nunca deixou de atender. Porém, muitas pessoas só receberam aquilo e mais nada. Elas só receberam as bênçãos terrenas, só aquilo. Mas Cristo queria dar muito mais do que isso. Então a nossa fé precisa estar fundamentada em Cristo Jesus. É tudo o que nós precisamos. Viver com uma fé firmada no Senhor. E para isso a gente precisa conhecer a palavra de Deus. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você quer ter fé? Você quer ter uma fé firme? Se nós queremos viver pela fé como agrada a Deus, apesar das nossas dificuldades, das nossas falhas, mas se a gente quer caminhar, continuar até o final na nossa jornada, de acordo com a vontade de Deus, a gente precisa buscar a palavra de Deus, né? Assim como a gente alimenta o físico, a gente precisa alimentar a nossa vida espiritual. E o alimento é a palavra de Deus. Então, se você não se alimentar da palavra, se você não for firmar a sua fé em Cristo, na palavra de Deus, a sua fé, ela vai ser uma fé, não vai ser uma fé sadia, uma fé verdadeira. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando, e já contei isso aqui, estava em experiência, né, muito tempo desempregada, e estava num trabalho difícil, né? Eu estava finalizando meu tempo de experiência. E eu lembro que veio muitas preocupações, né? Será que eu vou ficar? Será que eu não vou ficar? Não sei o quê. Eu tinha acabado tinha alguns meses que eu estava, era uma experiência longa, de muitos meses, né? Nessa empresa. E aí eu estava naquela expectativa e veio muitas preocupações, né? De eu não conseguir ficar. E aí eu falei, puxa, eu não estou tendo fé, né? Estou tendo fé, ou eu não estou tendo uma grande fé. Mas o Espírito Santo falou para mim, mas você não precisa ter uma grande fé, você precisa ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Apenas acreditar que eu morri para te salvar. E se eu morri para te salvar, e se eu te amo, o que é isso aí? Isso aqui não é nada para mim. Descansa. Então, mas como que a gente entende isso? A gente conhecer a palavra e ter experiência com o Senhor. Nossa fé tem que ser viva por meio da palavra, onde nós nos alimentamos do Senhor, procuramos conhecer a Cristo, e aquilo que Ele fez por nós deve ser para nós o suficiente. O suficiente. E essa fé vai crescendo, crescendo,
e nas maiores dificuldades ou em várias situações que você passar, você vai crescendo na sua fé, na sua caminhada. As provações vão vir, às vezes umas mais difíceis, ou mais pesadas, outras mais leves, mas isso só vai fortalecendo cada vez mais. Então Abraão teve essa experiência com Deus, teve essa experiência de que ele tinha que ser tirado dali. Então o que eu quero que a gente reflita aqui, a sua fé é firmada em quê? É firmada nas pessoas, é firmada no que você tem, talvez firmada se a gente tem a nossa fé firmada nas pessoas, uma hora a gente vai desanimar, porque a gente vai ver as falhas, vai ver, vamos nos decepcionar e vamos deixar o propósito. Se estiver firmada nas coisas que nós temos, hoje nós temos, amanhã nós não sabemos se temos mais. E aí você vai desanimar também, vai se esquecer do propósito. Se estiver firmado em você mesmo, muito pior. Porque quando você entender em algumas circunstâncias que você não é nada, então sua fé também vai desanimar. Por isso que a nossa fé ela não pode estar firmada no que nós sentimos ou nas circunstâncias que estão ao nosso redor, mas em Cristo Jesus. Então, o dia em que você recebeu Cristo como Salvador, essa experiência, ela é principal, porque foi ali, né, que você recebeu a fé para a salvação, para uma nova vida, para uma nova caminhada. Mas a cada dia você vai caminhando mais e mais. Então Abraão teve a sua fé estabelecida por meio da sua experiência com Deus. Ele não saiu fazendo o que ele queria, mas Deus o chamou para viver uma nova vida. Deus nos chama para viver pela fé uma nova vida, uma vida que Ele está traçando. Nós vamos ver o nosso dia a dia, vamos trabalhar, estudar, nos relacionar, fazer os nossos propósitos, colocar os nossos propósitos diante do Senhor, sim, mas é Deus quem vai estar realizando grandes propósitos na nossa vida. A pergunta é, será que os meus propósitos estão em conexão com Deus? Então a fé eu não falei, vou falar agora, o Espírito Santo lembrou. Se ele não tivesse lembrado, eu ia falar, não era tão importante, mas como ele lembrou, não falei no começo, então é porque é importante. Que tema a gente poderia dar para essa mensagem? A fé é uma conexão com Deus. Nós precisamos caminhar conectados com o Senhor. Aqui, para ter tudo isso aqui, som, música, né? Ali quantos fios, não sei como o povo consegue entender aquilo ali, né? Só o irmão Walter e os irmãos aí que também tem o dom, está aprendendo. É muito fio. Eu falei, gente, como a pessoa consegue, né? Para que funcione. E talvez um cabinho, uma coisinha que esteja fora, não vai funcionar, vai parar tudo. Então, nós precisamos estar conectados com Deus por meio da fé, que vem por meio da experiência que nós temos com Cristo e por meio da sua palavra. Né? Desenvolvendo e crescendo cada vez na nossa fé, na nossa fé em Cristo. Então, nós vamos caminhando de fé em fé. Então, Abraão estava conectado. Então, ele foi para uma grande jornada, que ele nem sabia direito e muito menos imaginava que ia acabar aqui. Através de Abraão, Deus levantou o povo de Israel. Através de Abraão, Deus levantou reis que vêm à descendência de Jesus. Através de Jesus, Cristo comprou cada um de nós, né? E tem um propósito na vida de cada pessoa. Que projeto grandioso é o projeto de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que tem projetos grandes. Vale a pena a gente viver conectado com esse Deus. E a gente vive no nosso dia a dia. E é natural que a gente às vezes desanime, né? Então a gente olha para os nossos projetos, como com certeza Abraão olhou para o seu projeto de ser um pai, de ser pai, de deixar descendentes. E olhou que ele já era velho. Como diz aí no texto, né? Também, pela fé, Abraão e também a própria Sara, ou seja, Sara também, porque Sara também estava sendo chamada juntamente com Abraão para um propósito. Apesar de estéril e avançada de idade. Então, acredito que ele olhava para a sua situação, para o projeto dele e falou, o projeto aqui não está com nada. Mas Deus tinha um grande, muito maior do que ele imaginava. Então, quando Deus fala com ele, lá em uma das vezes que Deus aparece para reafirmar a aliança, Deus fala, sai aqui da sua tenda, porque eu creio que aquela tenda estava limitando a visão de Abraão. Às vezes a gente está lá na tenda, né?
nos problemas, na circunstância, alguma coisa tão difícil. No caso dele aqui, ele era estéril. A mulher era estéril, ele já era avançado de idade, ela também. Então, assim, estava limitado. Talvez ele estivesse lá na tenda pensando nisso, né? Como de fato a gente lê no texto. Aí Deus fala, sai da tenda e olha para o céu. Vê, né? Você consegue contar quantas estrelas tem? Não. Você consegue contar os grãos de areia? Também não. Então essa é a descendência que eu vou te dar. Então Deus vem e reforça a fé de Abraão. Nós temos a palavra de Deus para reforçar, para nos animar a cada dia, a cada momento. Então está desanimado? Está desacreditado do projeto? Está na tenda lá só pensando nas dificuldades? Leia a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é poderosa. Para te encorajar, para te animar, para reativar os seus sonhos, para te fazer ver o que você não está enxergando, porque você só está olhando aqui. Você só está olhando porque a nossa natureza humana, ela é limitada. Ela só consegue chegar aqui. Mas Deus nos chama para olhar para os projetos que Ele tem. Na sua vida pessoal, na sua família, no seu trabalho. Se você tem o projeto na sua vida profissional e você não consegue enxergar, saiba que Deus pode fazer não só o que você está falando, pedindo, mas Ele pode fazer muito mais, porque o projeto dele é muito maior do que o seu. É você que não sabe, mas você pode crer. Você pode confiar nesse Deus que tem projetos grandes. Porque quando Ele abençoa alguém, ou quando Ele tem um projeto na vida de alguém, Ele já está pensando em muitas outras. Às vezes você pensa assim, o que Deus tem para realizar para mim é só na minha vida aqui. É só diz respeito a mim e minha família. Não, Deus vai realizar esse projeto, seja profissional, seja familiar, seja financeiro, seja relacionamento, seja o sonho que você tiver na sua mente, que você está colocando diante de Deus, não diz respeito só a você, mas a tantas outras pessoas, porque o projeto de Deus é um projeto eterno. Mas nós, muitas vezes, né, por não buscar a palavra, eu acho que é aí que nós falhamos. A nossa falha não é porque a gente não crê tanto como nós deveríamos. A nossa falha é porque nós não buscamos tanto como deveríamos. Porque é Ele quem vai renovar a nossa fé. Nós somos humanos. Se a gente não se firmar na palavra e buscar ao Senhor, a gente vai enfraquecer mesmo. Mas Deus quer nos fazer ver muito além. Então, Abraão tinha experiência com Deus, essa convicção, essa comunhão, essa conexão com Deus. Conexão diz respeito a estar unido, a estar ligado, com propósito. Então, a gente precisa pensar, será que os meus propósitos estão ligados com Deus? Será que eu posso ter propósitos que não agradam a Deus? Humanamente, sim. Mesmo que esses propósitos sejam coisas que não estão contra a palavra de Deus. Então, ter um filho, casar-se, ter uma vida financeira estabelecida, isso tudo está aqui, não tem problema nenhum. É a favor, a palavra de Deus não é contra. Tem princípios para isso, né? Para a família, para a sua vida financeira, para os seus relacionamentos. Deus conduz. É aí que está a questão. Eu preciso saber se está alinhado. Então, Deus agiu e fez esse propósito porque Deus tinha um projeto realmente para a vida deles, através daquele filho que ia nascer. Então, nós precisamos entender e procurar descobrir quais são esses projetos. Além de nossa fé ter que estar baseada numa experiência com Cristo, nós precisamos entender também que, apesar disso, as dificuldades vão vir para nos enfraquecer, como eu falei, mas Deus também nos anima. Aí em Tiago, no capítulo 1, diz assim, capítulo 1, versículo 2, Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, a nossa fé, ela vai ser provada. Então, as dificuldades, e quais foram as dificuldades de Abraão e de Sara? Ela ser estéril e a idade avançada. Era mais do que uma dificuldade, né, gente? Era uma situação impossível. E às vezes a gente nem tem uma situação impossível. A gente só tem uma dificuldade.
e a gente já está, né? Não está nem numa situação impossível. Então imagine se a gente estiver numa situação impossível. Deus, que a gente tem que ter grande alegria. Aí ter grande alegria na provação é fé, né? É provar. Porque quando a gente está feliz, as coisas estão indo bem, nós não estamos com nenhuma dificuldade, a gente está feliz. Mas quando a gente está no momento de aflição, de tribulação, de provação, sentir alegria, só do Espírito Santo. Porque humanamente a gente não sente, não. A gente se entristece, a gente desanima, a gente não tem estrutura para isso. Mas por causa da fé que vem por meio de Cristo, a fé viva em Cristo Jesus, ela nos dá fé. Então, nós temos motivos de ficar contentes com que pela dor? Não, a dor nos faz sofrer e chorar. Ponto. Uma vez eu vi uma situação, alguém chorou porque o marido não estava bem, e o irmão falou assim: não, mas você não pode chorar. Você não pode chorar. Não pode chorar, Deus está cuidando. Aí a irmã ficou chateada e natural, né? Já estava estressada com o momento. Eu choro sim. Porque ela ficou nervosa mesmo, porque ela estava expressando uma dor, né? E o irmão não teve aquela sensibilidade de perceber que é humano, né? Aí ela falou: não, mas eu choro sim, eu aqui sei, ela falou um monte de coisa lá. Eu entendi que ele não teve a sensibilidade no momento, ele ficou assim assustado, né? Talvez, quem sabe agora ele vai, né, tenha parado para pensar: poxa, ela tem fé, mas ela é humana, né? A situação era difícil. Então, a gente vai sentir dor. Então, não é ter alegria pela provação no sentido de ficar feliz porque você está com alguém doente, porque você está passando uma necessidade, ou porque você tem algum problema de outra forma, enfim. Não, mas é sentir alegria pela esperança em Cristo Jesus, de saber que Deus cuida de tudo, que Deus tem propósito, que você não entende, mas está cooperando de alguma forma para o bem, porque Deus tem um propósito grande, então Ele está cuidando. Então viver pela fé nos traz alegria, paz, e é possível sim. E essa aprovação vai te levar a esse crescimento na fé. De mesmo quando você estiver com muita tristeza, você experimentar a paz de Cristo, que é a paz que o mundo não tem, que é a alegria que o mundo não conhece, né? E que é eterna. E aí vai produzir perseverança. Perseverança, a gente fala, né? Como é difícil a pessoa entregar a vida a Cristo. E realmente, quando a pessoa vai tomar uma decisão, né? Que o Evangelho é apresentado para ela, e ela tem a oportunidade de escolher Cristo, ela tem que tomar uma decisão, e ali é uma briga, né? Uma luta espiritual. Às vezes as pessoas não querem largar por vários motivos. Às vezes não é nem uma pessoa que está envolvida com mundanismo, de uma forma aí que a gente tem na nossa mente, né? Uma vida imoral, uma vida de várias coisas ruins. Não, às vezes a pessoa é uma boa pessoa, joinha. Talvez essa é a maior barreira para ela aceitar Cristo, porque ela acha que ela é tão boa que ela não precisa. Então é uma batalha espiritual. Mas aí ela toma a decisão. Só que é um caminho de perseverança. Então as provações nos fazem perseverar. Então toda vez que você tiver uma provação, pense: a provação não é boa, porque está me fazendo sofrer. Mas a palavra de Deus diz que ela é boa, porque ela me ajuda a perseverar. Perseverar em quê? Em quê? Em continuar servindo a Cristo. Em continuar servindo ao Senhor. Esse é o propósito maior. Então as provações vêm para que Deus vá nos fortalecendo. Cada provação que a gente passa, a gente fica mais firme. Cada perseverança, a nossa perseverança vai indo e a nossa confiança vai ficando mais firme. E nós podemos também testemunhar para que outros que não conheçam, ou aqueles que na fé às vezes estão um pouco fraco naquele momento, pelo momento que está passando, né? Então nós podemos consolar com a consolação que Deus nos dá. E aí nós também podemos ser bênção até mesmo num momento difícil. Então, as provações vão vir. As lutas deles era essa. Eles tinham esse obstáculo, eles tinham essa situação impossível, mas eles tiveram que perseverar. E perseveraram muito tempo, né? A gente não consegue perseverar nem um tantinho desse aqui, né? Começa a perseverar no propósito, a orar, o negócio está difícil, daqui a pouco a gente já começa a perder a paz. Vamos crescer na fé, irmãos. Falar: ó, Senhor, é para mim continuar. Por que eu estou desanimando? Né?
Vá para a palavra, que Deus vai fortalecer, que você vai continuar firme o tempo que você... Não se preocupe com o tempo. Deus não estava preocupado com o tempo. Abraão e Sara estavam, porque afinal de contas eles já tinham idade. Então nós olhamos para o Senhor e falamos assim: Senhor, está demorando muito, eu preciso para agora. E Deus está falando: eu não estou nem preocupada com o tempo, eu estou preocupada com o propósito. Que é que você continue firme em mim, aprenda a estar firme em mim. Porque o propósito eu já tenho todo desenhado. Vai acontecer, vai chegar lá. E Sara, para uma mulher, eu acredito que era bem difícil, né? Ver o rosto envelhecendo, né? Cada vez mais. Então ela olhava, sou estéril. Não, tem idade, né? Não tem condição de pela idade mais de ter filhos. Mas aí lembrava que era estéril. Difícil, mas ela tinha que perseverar. Na perseverança, ela teve as dificuldades, teve as falhas, teve um momento que ela errou o caminho. Tem um momento que a gente erra o caminho. Mas o Espírito Santo está em nós. Se nós perseverar, Ele nos traz de volta para a vontade de Deus e para o propósito do Senhor. Aí também, em 1 Pedro ainda, no capítulo 8... 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então, a fé é essa certeza de quem Deus é, do que Ele fez por nós, de que Ele quer que a gente caminhe por fé, que a gente viva de acordo com a vontade dEle. E também, quando a gente fala de perseverança, a gente fala de continuar obedecendo a Deus, né? Continuar obedecendo a Deus mesmo no momento difícil, mesmo na situação impossível, mesmo que tudo disso ao contrário, e talvez você passe assim: não vale a pena, ou não vai acontecer, ou você não sente. Como eu volto a dizer, né? Não tem que sentir, você tem que ver pela fé em quem Deus é e na sua palavra. Siga as orientações da palavra para aquela situação, permaneça firme naquilo que Deus falou, né? Com a sua fé voltada para o Senhor, de que Ele te ama e Ele tem um propósito em tudo que está acontecendo. Então você vai continuar obedecendo. Eles continuaram obedecendo ao Senhor, continuaram servindo a Deus. Então a idade avançada, a esterilidade eram grandes desafios, mas aquilo era para eles perseverar e continuar obedecendo. Como eu mostro que eu estou perseverando? Porque eu continuo com o meu propósito em obedecer a Deus, em agradar a Deus, em servir a Deus. No dia que você estiver pior, é o dia que você tem que estar aqui na igreja. Quando a gente está desanimada, a primeira coisa que a gente pensa, ou por uma situação, qualquer problema que a gente esteja passando, ou uma grande luta, ou uma situação que aconteceu naquele dia, a primeira coisa que passa: não vou para a igreja hoje não. Não vou para a igreja hoje não. Para quê? Eu não estou bem. E o que vai resolver você ficar em casa? Me diz. Nada. Você vai ficar em casa, o seu problema não vai mudar, ao contrário, ele vai piorar, porque você vai ficar em casa e certamente você vai ficar pensando no problema. O inimigo vai encher tua mente de um monte de bobagem e não vai ajudar. Mas quando você, mesmo assim, vem para a casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus, mesmo triste, mesmo desanimado, o Senhor vai fortalecer, Deus vai falar com você, seja no louvor, com certeza na palavra, né? Por quê? Porque é aqui que você vai receber o encorajamento. E no seu dia a dia também. Lá na segunda-feira não tem letra de música para cantar, não tem instrumentos bonitos para a gente ouvir, né, e cantar junto. Mas você tem que abrir sua Bíblia e ler a palavra de Deus. Não estou com vontade. Abre e lê, nem que seja um versículo. Nem que seja um versículo, leia. Leia de novo se você não quer ler. Mas busque, nem que seja poucas palavras, mesmo que você não tenha força de orar, ajoelhe e se coloque diante do Senhor. Quando você está triste, coloca um louvor, ouve,
a palavra, através da oração, fale com Deus, leia a palavra, coloque o louvor. Esses dias eu estava lá e veio algumas situações, né, que eu estava preocupada, difícil. E sabe aquelas, porque a gente passa circunstâncias difíceis, todos nós, né? Em cada experiência, Deus nos ensina uma coisa diferente, né? Se a gente for falar aqui, nessa experiência eu aprendi isso. Naquela experiência que eu falei aqui, eu aprendi o quê? Que a minha fé, ela precisa estar firme na palavra. Ela não precisa ser uma grande, ela precisa ser só pequenininha, né? Mas o suficiente, porque é a fé em Cristo Jesus no que Ele fez por mim. Então, essa fé que vai me dar força. Então, em cada experiência, a gente aprende alguma coisa. E às vezes a gente pode estar passando por um momento também de grande batalha mesmo, de lutar com alguma coisa, né? Onde o inimigo quer jogando seta, está realmente provocando sentimentos de tristeza, de dor, de angústia em você, na sua família ou em alguma situação que você esteja passando. E aí veio 2 louvores na minha mente, pois eu contei os 2 louvores. Cantei. Eu falei, é isso aí, Senhor. Né? Vai embora esse pensamento ruim. Né? E a canção falava, né, que o Senhor é o Deus dos exércitos. Né? É aquele que é rei, que vence nossas batalhas. Pronto, a palavra diz. Então, se fortalece. Agora, se você ficar lá, não aguento. Está muito difícil. Que vida difícil. Que vida isso. Não vou para a igreja hoje, não. Vou de manhã, mas não vou. Menina, aí que você tem que vir, vem correndo. Estar com o corpo de Cristo. Na IBD. Mas eu não estou animada. Mas ouve a palavra. Você pode voltar ainda desanimada, mas a palavra ficou aqui. A palavra é viva. É ela que vai te fortalecer. Às vezes a gente fala assim, não lembro o que eu ouvi na pregação tal. Você pode até não lembrar de tudo, mas você recebeu uma vitamina naquele dia. E aquilo te fortaleceu. Não é? Mas dificilmente quando Deus fala ao nosso coração a gente se esqueça, né? Então Deus sempre tem uma palavra. Não venha buscar, como o pastor colocou aqui, né? Que falaram que a igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu vejo isso. O pastor perguntou se a gente vê. Eu vejo. Nossa igreja é uma igreja conduzida e cheia do Espírito Santo. Vejo as dificuldades, vejo também. Vejo muitas falhas, vejo também. Começando em mim porque eu sou igreja, né? Eu vejo um monte. Mas, enfim, Deus é o Senhor da sua igreja. Ele está presente, Ele está cuidando e Ele está agindo. Então, aqui é o lugar que Deus separou para que você seja fortalecido na sua fé. Então, não desanime. Né? Venha e persevere e busque a palavra no seu dia a dia também. Está desanimado? Abra a palavra e leia. Deus vai te fortalecendo e te animando. E com certeza é assim que você tem que estar conectado com o Senhor. A fé é uma conexão com Deus. Por meio de quem é essa conexão? De Cristo Jesus, da sua palavra e da oração, da obediência, da adoração ao Senhor. Isso é que vai nos fortalecendo. Nós vamos fazendo nossa caminhada aqui. E vamos tendo os nossos projetos. Vamos colocando diante do Senhor. Vamos confiando em meio às dificuldades. Uma colega minha, nesse trabalho também, ela trabalhava, era líder lá de uma sessão. E ela teve umas dificuldades. A mãe estava doente, aí terminou o namoro de muito tempo. Aí o salário dela foi roubado, perdeu todo o salário. Ela era da igreja adventista. Perdeu todo o salário e estava acabada. Aí veio perguntar para mim, por que isso aconteceu comigo? Eu falei, Jesus, que eu falo para essa menina? A gente não tem palavra. O que falar diante de um caos? Aí eu lembrei justamente de Abraão e me lembrei dessa palavra. Eu falei, olha, Abraão também passou um negócio desse aí, né? Estava passando uma aprovação, teve que entregar o seu único filho, né? Que ele amou, que ele esperou, que Deus prometeu, e ele teve que entregar. Dá para entender? Não, talvez você não esteja entendendo o que você está passando agora, com certeza. E a gente não entende mesmo. Mas a gente só tem que confiar. Eu não sei por que você está passando isso. Mas eu sei que Deus está provando a sua fé. E se você continuar firme, Deus está cuidando de você. Infelizmente, depois eu acho que ela se afastou um pouco. Era uma menina jovem, muito dedicada ao Senhor. Mas, enfim, espero que se saiu, ela tenha voltado para os caminhos do Senhor. Depois eu não vi mais. Mas é isso. A aprovação nos ajuda a permanecer. Então, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena viver pela fé. Permanecer, perseverar. Na hora que a gente toma a nossa decisão, é a primeira decisão de muitas, de uma caminhada. Que todos os dias a gente tem que decidir caminhar com Cristo. Isso é fé.
E qual é o caminho? A palavra do Senhor, a vida de oração e buscar a Deus e a sua vontade cada dia. Ele vai nos conduzir para a glória dele e vai realizar grandes projetos na nossa vida e na vida de muitas pessoas por meio do agir dele na nossa vida. Os projetos que ele tem, qual o maior projeto de Deus? Salvação. Nos alcançou e quer alcançar muitas vidas. Pode ser através do seu sonho de profissão, de família, é assim mesmo. É nesse dia a dia que Deus nos usa. Só nós precisamos estar alinhados com Ele e os nossos propósitos alinhados com a sua vontade. Talvez Ele vai dar uma ordem e você não vai entender, mas, como fez com Abraão. Mas só obedeça e confie inteiramente no Senhor. Amém?